O que a gente percebe hoje é que, para as pessoas de um modo geral, está faltando propósito de vida. Talvez eu poderia dizer direcionamento de vida. Talvez um redirecionamento de vida. Muitas pessoas não sabem o que fazer. Não sabem qual é o curso, não sabem qual o concurso, qual profissão, onde moram. Alguns não sabem o que fazer com as atividades durante o dia. Quando você olha para coisas tão simples, elas não sabem, imagine você direcionar onde elas querem chegar. Um dos pensamentos lá atrás de liderança é que se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E essa máxima, ela é verdadeira. Mas é interessante a gente observar como que Deus, Ele trabalha para que nós possamos encontrar o nosso propósito de vida. Deus, Ele sempre nos direciona, claro, em primeiro lugar, a Ele. E depois, para alcançar os projetos dEle na nossa vida. E isso é muito importante. Eu quero ler com você alguns versículos e nós vamos ministrar na sua vida para que você possa alcançar uma direção de vida de uma maneira extraordinária. Eu quero ler aqui com você que está em Provérbios 16, 9. Olha isso. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. A Bíblia nos fala assim em Romanos capítulo 8, versículo 28, e Deus age em todas as coisas, querendo o bem daqueles que o amam, que são guiados segundo o seu propósito. Tudo o que acontece conosco, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele nos direciona para estabelecer os projetos dEle na nossa vida. Só para você compreender bem, existe, dentro do mundo acadêmico, teológico, uma expressão chamada vontade de Deus. A vontade de Deus estabelece que Deus opera em todas as coisas, dentro da vontade permissiva e dentro da vontade diretiva. A vontade permissiva de Deus é quando o homem faz algo errado, que Deus não quer que ele faça, mas ele faz. É a vontade permissiva. A vontade diretiva de Deus é quando o homem busca a presença dele, segundo esse texto aqui, que Deus direciona os seus passos. Então é a vontade diretiva de Deus. Deus está conduzindo a sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Abraão estava em Ur dos Caldeus com a sua família e feliz e lá trabalhando. De repente o seu pai morre e Deus vem e revela para Abraão que está tirando Abraão da terra dele e levando para uma terra que ele, Deus, iria mostrar. Deus não falou para Abraão qual seria a terra, simplesmente disse, vou te conduzir. Abraão reuniu o que ele tinha, o seu patrimônio, a sua esposa, os seus escravos e foi para uma terra que ele não sabia onde seria e muito menos o que iria acontecer. Mas ele estava debaixo da vontade diretiva de Deus. Deus estava conduzindo os passos de Abraão. Por que eu estou te falando isso? Porque muitos hoje perdem a referência de vida, perdem essa linha que elas devem andar. É como se fosse um GPS dos céus da nossa vida, Deus guiando os nossos passos. Claro, lá atrás, antes do GPS, havia uma expressão que chamava azimuth. Azimuth é aquilo que dava coordenada para onde você ia, norte, sul, leste, oeste. O azimuth te direcionava quando não tinha GPS. O GPS nos conduz para o lugar certo. Você diz onde você quer ir, o GPS te conduz. O que nós temos que fazer hoje? Sermos guiados pelo GPS de Deus. Sermos guiados por essa presença maravilhosa do Espírito Santo. É você buscar em Deus aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Talvez hoje você está se afastando da rota. Olha aqui para mim. Você lembra de Moisés? De Moisés, quando Moisés saiu do Egito. Você lembra da história, né? Moisés saiu do Egito e ele estava indo para a terra prometida. A Bíblia diz que havia uma nuvem e o povo caminhava debaixo da nuvem. A nuvem ia, o povo ia. A nuvem virava, o povo virava. A nuvem parava, o povo parava.
Aquela nuvem estava conduzindo o povo pelo deserto. É exatamente isso que eu quero que você compreenda. É estar debaixo dessa nuvem de Deus. Estar debaixo dessa direção de Deus. Você pode ser guiado para a direita ou para a esquerda, não importa. O que importa é você estar sendo guiado por Deus. Se a nuvem parar, você para. Se a nuvem seguir, você segue. Nós temos que ter essa sensibilidade de deixar Deus nos guiar, deixar Deus nos direcionar, deixar Deus nos levar para lugares, Deus nos fazer voltar. Nós não podemos tomar decisões que Deus não quer que a gente tome. A gente tem que ter essa sensibilidade de aguardar a presença de Deus. Por toda a Bíblia, Deus está direcionando o povo. Às vezes, essa direção que Deus nos dá, a gente não entende na hora. E às vezes é difícil a compreender. E às vezes até a gente passa por certos constrangimentos. Já aconteceu na minha vida de Deus estar me direcionando para uma situação que eu não compreendia, com toda sinceridade. Eu não compreendia. Eu pensei que era algo de uma maneira, Deus falou comigo, mas eu idealizei algo de um jeito. Só que aquilo que Deus falou foi completamente diferente. Eu tive que passar por muitas dificuldades, muitas lutas, muitas provas, muito choro, mas eu sabia que Deus estava fazendo. Eu não sabia onde Ele iria me levar, mas eu sabia que Ele estava conduzindo porque Ele falou que iria fazer. Só que eu mentalizei algo mais fácil, mais tranquilo, mais light, mais rápido. Deus não. Deus falou o que estava fazendo, eu deixei Ele conduzir minha vida. Passei por muitas dificuldades, muitas aflições, muita prova, mas Deus, Ele foi conduzindo a minha vida até que eu compreendi o que era. As dificuldades vieram, os problemas vieram, mas eu tinha certeza, Deus está conduzindo a minha vida. É diferente quando a pessoa toma suas decisões por si próprio, quando a pessoa vai fazer as coisas com o braço forte, quando a pessoa vai fazer as coisas pela sua própria vontade, é diferente. Hoje, eu olho para trás e vejo, meu Deus, quanta dificuldade. Mas Deus estava comigo. E eu faria, eu faria tudo de novo, tudo de novo. Eu faria exatamente tudo de novo. Deus mandando, eu faria tudo novamente. Eu só não faço quando Ele não manda. Ele mandou, Ele assume a responsabilidade por completo das minhas decisões. Ele disse, vai lá e faz isso, na hora, estou lá. Por que eu estou te falando isso? Você tem que aprender a ser direcionado por Deus. Você tem que aprender a ser dirigido por Deus. O propósito da sua vida, o propósito é servir a Deus. É ser guiado pela palavra dEle. O propósito da sua vida é colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Esse é o grande propósito da sua vida. O propósito da sua vida é servir a Deus, independentemente das frustrações, da luta, da prova, da dificuldade. Pastor, não estou entendendo, estou no vendaval. Descansa. Você não está entendendo, você está no vendaval, você está na prova, você está na luta, você está no deserto. Você pode apresentar 1000 coisas, não importa. Deus está contigo. Ele está conduzindo a sua vida. Ele está com a mão sobre você. Você sente Deus? Você sente Deus te conduzindo, te guardando? Mesmo no deserto, mesmo na prova, mesmo no vale, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, você sente que Deus está com você? Então não se preocupe, vai dar tudo certo. A resposta vem. Deus vai te tirar desse vale. Você vai passar por esse deserto. Esse deserto é só uma passagem, é só um sopro rápido. O vendaval vai passar. A vitória já está liberada sobre a sua vida. Lembra de Abraão? Deus deu vitória para Abraão. Olha o que Deus fez, por exemplo, de um homem chamado José. Deus levou José para o Egito para salvar José. Olha isso. Não só José, mas os seus 2 filhos e todos os seus irmãos e pais. Na hora que José foi levado, preso para o Egito, eu tenho certeza que José não entendeu nada. Ele só sabia de uma coisa, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Deus foi guiando os passos de José. José prosperou, virou o grande rei, depois de Faraó,
o homem mais forte depois de Faraó, e depois Deus leva os irmãos de José para o Egito. O que eu quero te dizer? Que nós temos que ser guiados por Deus. O propósito da sua vida está em obedecer a palavra de Deus sobre você. Lembra de Maria? Maria, a Virgem Maria, lembra dessa mulher, da história dela? Ela era virgem, o anjo falou com ela, olha o que ela disse: Senhor, faça em mim o seu querer. Ela engravidou pela palavra de Deus, a palavra foi liberada, a palavra trouxe a concepção de Maria. Maria engravida, tem uma criança, por quê? Porque ela disse: Senhor, faça de mim o seu querer. Se você falar isso, as dificuldades vão ser tão pequenas, a luta vai ser tão pequena, o deserto vai ser tão pequeno, a prova vai ser tão pequena, mesmo que as pessoas digam é grande, você vai estar lá no meio do deserto, grande, gigante, para você vai ser pequeno. Você vai estar naquela luta, aquela tempestade, todo mundo está... Para você, uma lutinha, uma coisinha simples. Você está naquele vendaval, todo mundo desesperado. Você, que está sendo guiado por Deus, você está no mesmo lugar. Está vendo tudo muito simples, muito fácil, não. A vitória já veio, o vento já passou, o deserto já era, o fogo não queimou, a água não submergiu, está tudo tranquilo, estou com Deus. Se eu estou com Deus, eu estou seguro. O grande segredo para você identificar o propósito de Deus na sua vida é deixar que Ele, pela palavra, guie os seus passos. E o propósito de Deus para você, eu te garanto, é perfeito, é agradável, é bom. O propósito de Deus para você é perfeito, é agradável, é bom. Deus quer suprir todas as suas necessidades e Deus quer realizar todos os teus desejos. Pastor, mas desejo. Incrível, né? Desejo. A Bíblia diz assim: alegra-te no Senhor. Alegra-te no Senhor. Põe a sua felicidade em Deus. Põe a sua alegria em Deus. Põe o seu prazer em Deus. Alegra-te no Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Não é necessidade. Não é escapes. Não, é desejo. Desejo é diferente de necessidade. Comprar um carro, necessidade. Comprar um carro 0 km de marca luxuosa é desejo. Alegra-te no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Qual é o seu propósito de vida? Andar com Deus, servir a Ele e colocar sua alegria na presença do Deus vivo. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que você possa encontrar o seu propósito de vida, para Deus te dar direção, para Deus guiar os seus passos. Posso orar por você? Vamos? Deixa eu orar como estou aqui agora. Pai, eu quero apresentar cada vida, cada pessoa que está aqui comigo, cada pessoa que está confusa, que está em dúvida, que não encontrou ainda a direção. Senhor, eu te peço pelo poder que é no nome de Jesus. Toma, Deus, cada um pelas mãos, que eles possam andar nos teus caminhos, que eles não desviem nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, eu te peço que o Senhor possa conduzi-los com teu braço forte e que toda armadilha, todo laço do passarinheiro agora caia por terra em nome de Jesus. Senhor, coloca no coração de cada pessoa agora os teus desígnios, a tua vontade, o seu querer. Senhor, coloca no coração de cada um agora, Senhor, a tua palavra, que eles possam andar segundo o teu propósito, conforme a tua direção. Deus, toma cada um pelas mãos, não deixe que os pés deles venham resvalecer, não deixe que os pés venham escorregar. Senhor, mas coloca numa rocha segura. Senhor Deus, coloca, meu Deus, numa rocha firme. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então diga assim: eu tomo posse, escreve, eu tomo posse das promessas de Deus. Escreve assim: Senhor, guia os meus passos. Escreve com fé, escreve assim: Senhor, direciona os meus passos. Amém? Amém? Então faz assim: glória a Deus, glória a Deus. Olha, deixa eu te dar mais um aviso.
Essa semana eu vou ter que passar a semana comunicando. Nós fizemos uma pequena mudança no nosso canal, os nossos encontros. Eram 2, 6h23 e 18 horas, por orientação do nosso mentor que está nos acompanhando nesses encontros. Ele disse para a gente suspender o das 18 horas, nós suspendemos. A finalidade é concentrar todos os nossos amigos que estão nos assistindo só 6 horas da manhã, só um vídeo por dia. E claro, alguns pequenos vídeos curtos, de 30 segundos, 40 segundos. Qual é o meu pedido que eu te faço? Envie esse vídeo para muitas pessoas. Aqueles que não estão encontrando o propósito de vida, aqueles que ainda estão confusos, aqueles que não conseguiram ainda se centrar em Deus. Envia esse vídeo para muitas pessoas, para que esse canal possa crescer. Crescendo, claro, vamos colocar 2 encontros, crescendo mais, vamos colocar 3 encontros por dia, e vai ser bênção na vida de milhares de pessoas. Eu quero ser canal de bênção. Se eu não puder ser bênção, prejudicar, jamais, jamais, jamais. Tá bom? Divulgue esses vídeos para muitas pessoas. Pega vídeos lá atrás, divulgue também, divulgue os que estão chegando e vai divulgando. Faça essa obra missionária. Faça essa obra missionária. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreve aqui agora. Deus te abençoe de maneira especial. Te amo. Fique em paz.